E aí, gente boa, tudo bem? Voltei, ó. Voltei para a continuação da nossa aula de misturas homogêneas e heterogêneas. Essa também é uma parte extra, tá? Como é extra, continue escrevendo no seu caderno de química, tá? Continua lá, você já começou na aula passada, continue escrevendo no seu caderno de química. Agora, aquela primeira parte eram misturas e combinações. Expliquei mistura, expliquei combinação, falei os tipos de mistura, até fiz um experimentinho simples. Essa parte que nós vamos ver agora são alguns processos de fracionamento de misturas. Bonito, né? Fracionamento de misturas. Separação de misturas, para ficar mais fácil para a gente entender. Existem vários processos, vários. Eu até quero. Você está com um tempinho aí? Entra na internet e pesquisa processos de fracionamento de mistura. Você vai ver que tem um monte, vários tipos. Eu coloquei aqui os principais, que são os mais usados, mas tem vários outros, inclusive uns de laboratório, que são as partes de fusão fracionada, destilação fracionada. Essas são mais complexas, essas nem a gente facilmente consegue fazer. As que eu vou mostrar hoje, nós fazemos até em casa isso. A gente nem pensa que tem esse nome, mas nós fazemos em casa. Com calma, tá? Lembra, como é extra, é base para o seu ensino médio. Como é extra, você tem que anotar, por favor. Eu faço essas aulas aqui, gravadas, para elas parecerem as aulas quando eu estou na classe. Eu acho que funciona muito bem. Eu estou começando até a ficar com medo que essas aulas gravadas estão muito mais legais do que as aulas na classe. Porque as aulas aqui na minha casa eu consigo preparar um monte de coisa para ficar te mostrando e na classe eu não consigo levar tudo isso. Mas vai acompanhando, vai acompanhando. E qualquer dúvida já sabe, tá? Mensagem para mim diretamente ou quando a gente se encontrar nas aulas ao vivo. E logo mais, vamos estar juntos de verdade, presencialmente. Vai ser igualzinho era antes? Mais ou menos, vai ser um novo momento. Mas aí nós vamos estar juntos e aí nós vamos discutir, como a gente sempre discutiu, não só os nossos assuntos de física, química e biologia, mas a gente discute assuntos variados, isso que é o legal da aula presencial. Precisamos voltar logo, tá? Eu sei que pode parecer loucura isso que eu fico falando, mas precisamos voltar. A gente está legal assim, tudo bem, existe um perigo lá fora, claro que existe, mas a gente tem que começar a pensar que uma hora isso tudo está passando já, vai melhorar, não é possível, tem que melhorar. E nós vamos voltar nas nossas aulas presenciais. Tranquilo até aí? Com calma, hein? Se não entender, já sabe. Processos de separação de misturas. Um processo muito simples se chama catação. Parece um nome estranho, mas na hora que eu falar por que tem esse nome, é o mais simples de todos. Catação. Imagina o seguinte, guarda a varinha. Dá para ver aqui? Aqui eu tenho umas pedrinhas e eu tenho pó de madeira, serragem. Tá vendo? Ó? Serragem e pedrinhas. Qual seria o jeito mais fácil de separar isso? Qual seria o processo mais simples que você faz na sua casa e talvez nem chame de catação? Pegar, olha aqui, ó. Vou separar as pedrinhas, estou catando as pedrinhas, estou separando as pedrinhas da serragem, do pó. Então, ó, um processo simples de separar uma mistura heterogênea. Eu sei que você até pensou isso, né? Eu não falei, mas você pensou, porque você é muito inteligente. Por que ela é heterogênea? Tem várias substâncias misturadas aqui e muito fáceis de serem visíveis a olho nu. Quando é assim, é muito fácil fazer esse processo, o processo de catação. Tranquilo? Então já vimos o primeiro. Deixa eu mostrar um negócio antes, que vai voltar daqui a pouco. Isso aqui é uma mistura heterogênea. Você consegue ver bem as duas fases. Tá vendo? Eu vou dar até uma mexidinha nela assim, ó. Olha aqui, ó. Não mistura, tá? Olha, legal pra caramba, hein? Nossa, vou até pôr mais perto. Você tá espantado até de ver isso. Olha aqui. Você tá aí assustado em casa, espantado, fazendo assim, nossa, que é isso? Legal, né?
uma mistura heterogênea, daqui a pouco eu falo. Por que eu balancei ela aqui? Porque eu quero falar um negócio daqui a pouquinho. Então, ó, vai gravando aí. Vamos passar para outra? Flotação. Fala, esse nome é difícil, sei. É mesmo. Aqui eu tenho de novo as pedrinhas e tenho isopor. Eu sei que isopor é perigoso, eu não estou queimando isopor. Perigoso é queimar o isopor. Isopor é um negócio já proibido, porque ele afeta, eu sei de tudo isso, mas eu tomo muito cuidado. É só para mostrar a experiência. Numa escala pequena, igual está aqui, pouca quantidade, o processo mais simples seria o mesmo que eu fiz antes. Separo o isopor das pedrinhas. Mas imagina que isso tem grande quantidade, grande, vai ser muito difícil eu ficar lá pegando pedrinha e isopor, pedrinha e isopor. Então eu posso fazer esse outro processo que se chama flotação, em que eu faço o seguinte, eu coloco a mistura, lembra, é grande quantidade. Se for em pequena quantidade, eu pego na mão, catação. Mas para grande quantidade, eu junto essas substâncias num lugar e coloco água. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O isopor subiu. E as pedrinhas, olha lá. Quando eu coloquei a água, eu consegui separar facilmente um grupo de substâncias do outro. Era uma mistura heterogênea. Lembra, pense em grande quantidade. Pequena quantidade eu poderia fazer catação. Eu uso a água e a água separa o mais denso do menos denso. Agora eu venho aqui e pego facilmente o isopor, derramo a água, pego facilmente as pedrinhas. Então, pelo processo de flotação, eu uso a água para separar a minha mistura. Lembra que nós estamos vendo processos de separação de mistura. Um outro que também é muito fácil, a gente faz em casa, é a filtração ou peneiração. Aí depende do tamanho da partícula que você quer separar. Se você quer separar partículas muito, muito pequenininhas, você usa um filtro. Se você quer separar partículas um pouco maiores, você usa a peneira. Eu vou mostrar para vocês aqui um muito simples. Uma peneira. Aqui tem farinha de trigo, tá? Farinha de trigo. Vou colocar na minha peneira. Parece que o pó da farinha de trigo é bem fininho, que não vai sobrar nada, né? Aí eu estou peneirando. E se você olhar aqui, ó, por mais que eu tire bastante, acaba ficando alguns grãozinhos na peneira, ou por aqui na minha mão, ó. Olha os grãozinhos. Esses grãozinhos não passaram pela peneira. Então aqui ficou uma farinha bem mais fininha e esses grãozinhos maiores eu consegui separar. Quando estava tudo junto, eu não estava nem vendo. Usei um processo simples, um processo físico simples de peneiração e separei esses componentes que de verdade não deve ser farinha não. Tá lá no processo, quando for embalar a farinha, acabou vindo alguma coisa aí que é tipo uma sujeirinha, restos de alguma casca de alguma coisa. Não precisa ser uma sujeira bicho nem nada, mas pode ser alguma coisa que é a farinha. Tudo bem? Fácil, hein? Isso aqui você faz em casa. Peneiração você faz em casa. Você peneira um monte de coisa aí. E é um tipo de separação de mistura. Outro processo é imantação. Olha agora aqui. Aqui eu tenho terra. Tenho uns restos de plástico. E tenho também alguns metais. Tudo misturado. De novo, hein? Como é uma pequena escala, eu poderia fazer só a catação e separar tudo. Mas imagina isso em grande escala. Imagina que isso é uma quantidade enorme. Um jeito muito fácil é usar um ímã. Por quê? Porque o ímã vai atrair a parte metálica. Então, se eu passar esse ímã por cima dessa mistura, toda a parte metálica vai grudar no ímã. E a parte não metálica ficou aqui embaixo. Então, se o meu objetivo era recuperar o metal
dessa mistura, o metal foi recuperado através de um ímã. Um processo de separação chamado imantação, em que eu uso um ímã para separar o metal do que não é metal. Fácil, hein? Um processo chamado ventilação, em que eu uso um fluxo de ar, uma corrente de ar, um vento, para separar uma substância da outra. Uma substância mais pesada, o vento não vai conseguir carregar. Uma substância mais leve, o vento vai carregar. Sabe quando você faz isso que eu sei? Você apaga lá sua lição, aí fica aqueles pedacinhos de borracha. Aí você faz assim, ó, sopra no colega. O que você fez? Um processo de ventilação. Soprou aqueles pedacinhos que são leves e eles foram embora. E o caderno ficou, porque o caderno é pesado. Você quer que eu faça nesse, né? Ah, eu sei que você pensou nisso. Aqui tem pedra e pó de serra. Pó de madeira, tá? Madeira que foi serrada, sobrou esse pozinho. Eu vou fazer só porque você é legal. Olha aqui. Dá para ver voando? As pedrinhas vão ficando e o pozinho vai indo embora. Daqui a pouco, se eu continuar soprando, vai ficar só as pedrinhas. Então, um processo simples em que eu uso um fluxo de ar, uma corrente de vento, para separar uma mistura. Decantação. Por isso que eu chacoalhei aquela garrafa. Decantação é quando eu tenho uma mistura, eu deixo ela em repouso, a parte mais densa vai para o fundo, a parte menos densa fica em cima. Eu balancei a garrafa faz um tempinho e agora ela está bem quietinha, ó. Vou pegar ela até devagarzinho. Olha aqui, ó. A parte mais densa já foi para o fundo de novo, a parte menos densa está aqui em cima outra vez. Então o processo da decantação é um processo de separação em que eu deixo em repouso, a parte mais densa vai para baixo, a menos fica para cima. Daqui a pouco ela vai voltar aqui que eu vou encerrar a aula com ela. Sifonagem. Sifonagem é quando eu tenho uma mistura, vou mostrar ali. Quando eu tenho uma mistura e eu consigo usar um canudinho, uma bombinha, um jeito de puxar e eu consigo separar assim. Quer ver como é simples? Ó, aquela experiência da nossa outra aula. Tá vendo a água e o óleo aqui de novo? Existe um jeito simples de pegar essa água de volta. Se eu usar eu poderia usar um canudinho e puxar. Mas eu posso usar esse aqui também, ó, e ele faz o mesmo processo. Eu aperto ele para ele não pegar o óleo, ele passa direto pelo óleo, eu vou lá embaixo, pego só a água. Aqui só tem água, o óleo está aqui, ó. Aí eu venho aqui e devolvo a água. Aí eu vou lá de novo, ó, aperto para ele não pegar o óleo, vou lá embaixo, pego só a água, tomo cuidado para não deixar passar, só a água. Aqui só veio a água, aqui só ficou o óleo. Olha a luzinha. Você tinha visto antes, né? Ó, agora só ficou o óleo e a água veio para cá. Eu usei um canudo com uma bombinha, né? Um conta-goto, uma pipeta. Isso aqui tem um nome bonito, chama pipeta Pasteur. Consegui separar, simples assim. Se fosse uma quantidade um pouco maior, eu poderia colocar a mangueirinha e puxar o líquido e ficar olhando. Na hora que estivesse chegando a substância da mistura, a substância que eu não quero, eu paro a mangueirinha. Lá no laboratório, quando a gente voltar você vai ver, mas você lembra. Lá no laboratório tem um funil comprido, bem comprido, que tem uma torneirinha embaixo. Tá lembrando? Se eu fizesse a mesma coisa lá, colocaria água e óleo. A água ficaria embaixo, o óleo em cima. Eu abriria a torneirinha, a água ia passando. Na hora que estivesse quase chegando no óleo, eu fecharia. É um outro tipo de separação. Não é a sifonagem. A sifonagem é quando eu uso um tubinho para facilitar essa passagem. E para acabar, eu tenho a evaporação. Principalmente quando eu tenho substâncias. Igual eu falei para você, a água e o sal, aquela outra que eu tinha feito. O sal está aqui embaixo, dá para ver, né? A água está aqui em cima. Se eu deixar essa água evaporar, o sal vai ficar aqui embaixo. Se eu quiser pegar essa água de volta, eu posso fazer um outro processo que se chama destilação, que envolve dois processos, a evaporação e a condensação.
Aí é até legal quando eu quero fazer uma substância homogênea. Lembra que aqui tem água e álcool. Por destilação, eu consigo pegar os dois. Eu consigo... Procura na internet um destilador. No laboratório tem. Quando nós voltarmos eu vou fazer. Se der. Se der para fazer, porque voltar nós vamos. Tá? Mas procura na internet destilador, destilação. Você vai ver os processos acontecendo e você entende. Se eu esquentar isso aqui, vai evaporar o álcool primeiro. Se eu deixar só aqui quietinho, o álcool vai evaporar e vai embora. Vai ficar só a água. Sabe quando você vê na TV que fazem aquelas comidas, em que a pessoa vai lá e põe uma bebida alcoólica, depois põe fogo, sai aquele fogo. Aquele fogo queimou a maior parte do álcool, o álcool foi embora. Consegui fazer uma separação também, usando um calor mais forte. Se eu deixar ele só quietinho aqui no paradinho, o álcool evapora, a água fica. Mas quando faz destilação, eu consigo recuperar esse álcool que está saindo. Procura lá que é interessante. Esses são então os mais usados. Volto a falar, se você for pesquisar, vão ter vários outros tipos, mas esses são os mais usados. De qualquer forma, pode ver que eu nem escrevi na frente, porque eu estou falando para você. Tem curiosidade? Vai pesquisar. É legal, o cara que pesquisa sempre está aprendendo mais. Eu vou encerrar nossa aula fazendo um experimento que você já me viu fazendo, mas só para ficar bonitinho aqui, para a aula ficar legal e encerrar o dia de hoje. Processos de separação de misturas. Alguns tipos eu falei para você, você vai lembrando. Esse aqui eu deixei parado, que é decantação. Aqui embaixo, para você não ficar muito curioso, aqui embaixo é água com corante. Água com corante, por isso que ela está dessa cor. E toda essa torre aqui de cima é óleo. Água e óleo. A água fica embaixo, o óleo fica em cima. Vou abrir. Vou tirar daqui, senão vou derrubar a mesinha. Essa não tem nada a ver, tá? Com que essa aqui vai misturar tudo agora. Ó. Vai misturar a combinação, a mistura heterogênea com um processo de combinação. Eu vou deixar você olhando e vou encerrando. Vou jogar outra parte do comprimido efervescente aqui dentro. Fica olhando, hein? Ele vai atravessar, vai encontrar a água e vai começar um processo de reação. Legal, né? Eu sei que muitos já conhecem isso, mas eu estou fazendo só para aproveitar todo o material e deixar a nossa aula cada vez mais para você pensar. Não ia nem falar deixar mais legal, não. Olha, tá estupefacto aí, né? Isso é uma combinação, tá? Uma combinação direta, uma reação simples. Aí vai acontecendo até acabar. Fica na paz. Até a próxima aula. Estuda, hein? Estuda.